A gente passa a vida construindo um alicerce. Não falo de prédios, falo de confiança. Você acredita que encontrou sua parceira, a sua base, e investe nela cada pedaço da sua alma, do seu tempo e, sim, do seu dinheiro. Eu aprendi, da maneira mais devastadora, que a traição pode ser silenciosa, sorridente e friamente planejada. Esta não é uma história sobre um deslize de uma noite, é sobre um golpe frio, executado por quem dormia ao meu lado, e como eu usei a lei, a paciência e a razão para garantir que o preço da mentira fosse alto e irreversível. Eu sou o Lucas, e esta é a minha história, contada sem filtros. Se você já sentiu a dor da traição e acredita que a justiça deve ser fria e calculista contra quem destrói a vida de alguém, eu peço sua atenção total. É importante que essa mensagem de força e estratégia chegue a outros homens que estão passando por isso. Eu não sou rico de berço. Sou arquiteto e engenheiro civil, e tudo o que eu consegui foi com esforço e dedicação de mais de uma década. Minha paixão era desenhar. Eu não desenhava só casas, eu desenhava lares. Em 10 anos, criei a LCA Projetos, uma empresa de médio porte, conhecida por projetos residenciais de alto padrão e por nunca atrasar uma entrega. Eu vivia e respirava meu trabalho. Conheci Fernanda em um evento de design de interiores. Ela era linda, talentosa e parecia ter a mesma ambição e o mesmo senso de família que eu. Em pouco tempo, nos casamos. Ela me apoiava, me incentivava. Era a parceira que eu sempre sonhei. Ela passou a trabalhar comigo na LCA, cuidando da parte de vendas e relacionamento com clientes. Eu confiava nela de olhos fechados, dei a ela acesso total às contas e a pus como sócia minoritária, 20%, para que ela tivesse participação e se sentisse parte do nosso império em construção. Nosso maior projeto era o nosso próprio lar. Estávamos construindo nosso apartamento duplex de luxo, avaliado em 3 milhões de reais na época, em um dos bairros mais caros da cidade. O imóvel, por questões de facilidade de crédito e otimização bancária, estava apenas no nome dela. Eu paguei 100% dos custos da construção, usei materiais de ponta da minha empresa e supervisionei cada fase da obra. Era o símbolo do nosso futuro, a materialização da nossa união. O problema é que o nosso futuro já estava sendo negociado nas minhas costas, com um sorriso falso e planejado. O primeiro sinal de que algo estava errado foi sutil, mas constante. Fernanda passou a ter reuniões e viagens de negócios cada vez mais frequentes e misteriosas. Ela estava sempre no celular, mas se eu chegasse perto, ela desligava a tela ou mudava de assunto bruscamente. Ela começou a me tratar com uma frieza que, na minha ingenuidade, eu atribuía ao estresse do trabalho e à correria da empresa. Em uma dessas viagens, que ela alegou ser para fechar um contrato de design em outra capital, eu vi um nome recorrente no extrato do meu cartão de crédito corporativo que ela usava para despesas de viagem: Pousada Refúgio da Mata. Era um lugar caríssimo, isolado, e que eu nunca tinha ouvido falar ou aprovado para gastos de negócios. Movido por uma desconfiança que me rasgava por dentro, decidi investigar o destino daquela viagem. Eu liguei para a pousada, fingindo ser o marido da senhora Fernanda, perguntando se ela havia esquecido algum item pessoal. O recepcionista confirmou que ela havia se hospedado, mas, inocentemente, perguntou: "O senhor Eduardo deixou o casaco dele aqui, a senhora quer que a gente embale junto e envie para o mesmo endereço?" O nome Eduardo atingiu-me como um raio no meio do peito. Eduardo era o nosso advogado de confiança, um homem que nos representava em todos os negócios da LCA há 5 anos. Ele era casado, frequentava nossa casa, jantava conosco, e era a figura legal que eu mais respeitava. Ele era, inclusive, o padrinho de casamento de um dos nossos melhores amigos. O choque foi triplo: a traição conjugal, a traição profissional e o golpe financeiro que se desenhava. Eu não fiz escândalo. A dor era muito grande, muito profunda, para ser jogada para fora em gritos. Eu voltei para o meu escritório e fechei a porta. O homem de lógica, o engenheiro que sempre trabalha com o cálculo de risco e estruturas, assumiu o controle. Eu me lembrei de uma frase que meu pai, um velho carpinteiro, sempre dizia: antes de derrubar uma parede, verifique o que está do outro lado. Você pode desabar a casa inteira. Eu não perdi tempo com confrontos emocionais. Minha mente de engenheiro começou a rodar uma análise de risco e uma auditoria completa. Eu precisava de provas irrefutáveis. Naquele momento, minha análise me mostrou que eu tinha 2 grandes vulnerabilidades que eles explorariam. A primeira, e mais grave, era o apartamento duplex de 3 milhões de reais que estava apenas no nome dela. Em caso de divórcio, mesmo sendo comprovadamente construído durante o casamento, a situação se complicaria juridicamente, já que as provas de pagamento eram complexas e envolveriam a LCA. A segunda vulnerabilidade era minha própria empresa, pois se Fernanda tentasse me processar, ela usaria o Eduardo para tentar inflar o valor de sua pequena participação na LCA, os 20%, e me arrancar uma quantia milionária, alegando que o meu trabalho era totalmente dependente da sua rede de contatos. Eu estava sendo vítima de um golpe conjugal e financeiro em dupla, planejado pelo meu cônjuge e pelo meu advogado de confiança. Minha primeira ação foi silenciosa, meticulosa e invisível. Eu contratei um investigador particular discreto para documentar os encontros deles, mas a maior parte da prova, a prova legalmente robusta, eu obtive por conta própria. Eu usei a tecnologia de segurança da LCA para configurar um sistema de rastreamento no computador dela e no celular que eu havia dado a ela, acessando remotamente suas conversas por e-mail e histórico de localização. O que eu li e vi foi nauseante.
Eles planejavam me deixar usufruir do apartamento de luxo que eu paguei, com a minha parte da LCA, viver a vida de luxo que o meu trabalho árduo bancava. O pior, eles estavam rindo da minha ingenuidade em mensagens detalhadas. Eu descobri que Eduardo, em seu escritório de advocacia, estava preparando um processo de divórcio ultra-agressivo contra mim. Ele planejava alegar desgaste emocional e tentaria garantir que Fernanda ficasse com o apartamento de luxo, argumentando falsamente que a construção era uma doação para a esposa e não um patrimônio em construção. Eu agi na LCA para me proteger. Sem que Fernanda ou Eduardo soubessem, eu fiz uma auditoria completa na empresa, transferindo todos os pagamentos de clientes e holdings para uma nova conta bancária que só eu tinha acesso e que estava blindada legalmente contra processos. Eu, sutilmente, mudei as senhas de software e sistemas operacionais, alegando atualização de segurança urgente. Eu isolei o meu núcleo financeiro e brindei a empresa de um ataque externo orquestrado por eles. O meu plano era lento, metódico e tinha uma meta dupla: justiça e recuperação total do patrimônio. O primeiro passo era o dossiê financeiro e imobiliário, onde eu reuni e cataloguei cada nota fiscal, cada extrato bancário, cada recibo de material de construção, cada pagamento de mão de obra que provasse, com precisão matemática, que eu paguei 100% do apartamento, documentando detalhadamente a origem de cada centavo vindo exclusivamente das minhas contas e da LCA. O segundo passo era obter a prova fatal e legal, o reconhecimento da origem do dinheiro do apartamento de forma legal, através de um documento assinado por ela. E o terceiro, a desmoralização profissional de Eduardo, revelando a traição para a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e para a esposa dele, para que ele perdesse não só o caso, mas a carreira e a reputação. Durante 2 meses, eu vivia a farsa. Eu beijava Fernanda, perguntava como foi o dia, sorria e até a elogiava na frente dos amigos, enquanto meu estômago se revirava em ódio frio e calculista. Eu estava coletando os últimos dados para a implosão controlada. O momento da virada veio quando Fernanda, confiante no plano de Eduardo, me chamou para uma conversa. Ela estava fria, quase robótica, repetindo o que eu já sabia do e-mail. Lucas, não dá mais. O casamento acabou. Quero o divórcio amigável. Eu fico com o apartamento, você fica com a empresa, e a gente se resolve por fora. Eu aceitei, para o espanto dela. Ótimo, Fernanda. Vamos formalizar. Mas quero ir ao cartório amanhã e fazer um documento de transferência definitiva da minha pequena parte das cotas da empresa, os 20%, para você, em troca de um documento de reconhecimento de dívida sobre o apartamento. Eduardo, o advogado traidor, fez questão de estar lá, no cartório, sorrindo e apertando a minha mão com a falsa cordialidade, parabenizando-me pela maturidade e facilidade no divórcio. Eles estavam tão cegos pela ganância de pegar os 20% da empresa, que eles achavam que valiam muito mais, que não perceberam a armadilha legal que eu havia montado com a ajuda do meu novo advogado, que eles não conheciam. No cartório, com a presença do meu novo advogado, eu agi com a precisão de um engenheiro. Eu assinei a transferência das minhas cotas, os 20%, para Fernanda. Em troca, ela assinou um documento de acordo de quitação mútua e reconhecimento de origem de recursos, preparado pelo meu novo advogado, onde ela formalmente reconhecia que eu paguei o valor integral do duplex e de toda a mobília, em troca da quitação de sua parte na empresa. O duplex estava no nome dela, mas o documento que ela assinou, com fé pública, provava que a origem do dinheiro era 100% minha e que ela estava quitando nessa dívida de 3 milhões de reais. Ela e Eduardo assinaram o documento rapidamente, focando apenas no trecho que dava as ações a ela, ignorando a sutileza do reconhecimento de dívida. Após a assinatura, enquanto o tabelião preparava as cópias, eu peguei meu celular e projetei na tela da sala reservada as fotos e vídeos que o investigador havia coletado deles juntos, as conversas de planejamento de divórcio e o áudio dela rindo da minha burrice. O choque no rosto dos dois valeu todos os meses de farsa. Eduardo ficou lívido, sua confiança desmoronando. Fernanda tentou chorar, tentou negar, mas não conseguiu. Como você, ela começou, sem conseguir terminar a frase. Eu sou engenheiro, Fernanda, eu respondi, com a voz baixa e fria, com a precisão de um algoritmo. Eu sou bom em calcular estruturas. E a nossa estrutura era baseada em mentiras e desonestidade, o que a torna frágil e propensa ao colapso. Eu apenas documentei o erro e esperei o momento da implosão. Eu entrei com o pedido de divórcio litigioso alegando quebra de confiança e desvio de patrimônio, já que ela usava cartões da empresa para as viagens românticas com ele. Mas o verdadeiro golpe veio contra Eduardo, o pivô da traição e do golpe financeiro. Eu enviei todo o dossiê que provava a relação e o planejamento do golpe, juntamente com o documento assinado no cartório, para o Conselho de Ética da OAB e, é claro, para a esposa de Eduardo. O documento de acordo de quitação mútua que eles assinaram no cartório foi a prova-chave que uniu o golpe financeiro à quebra de ética. A esposa de Eduardo o abandonou, levando metade do patrimônio. A OAB abriu um processo por quebra de ética profissional gravíssima, pois ele usou seu cargo de confiança para tramar um golpe financeiro e conjugal contra um cliente. Sua carreira foi sumariamente arruinada. Ele perdeu todos os seus clientes de alto perfil, respeito no meio jurídico e teve sua licença suspensa indefinidamente. O juiz, diante da prova de quebra de confiança, do documento de acordo de quitação mútua assinado por ela e das provas de desvio de dinheiro da LCA, decidiu que o duplex de luxo não era um bem partilhável como patrimônio do casal, mas sim uma dívida que eu havia quitado para ela.
O juiz determinou que o apartamento fosse vendido imediatamente. O duplex de 3 milhões de reais foi vendido. O dinheiro não foi para o bolso dela. O juiz me devolveu o valor integral da venda, corrigido pela inflação. Fernanda saiu do casamento apenas com os 20% das ações da LCA que eu havia transferido no cartório, uma quantia significativa, mas que não se comparava ao luxo que ela planejava ter com Eduardo. Ela se viu obrigada a vender as ações para mim alguns meses depois, por uma fração do valor, pois, sem mim, a empresa perdeu valor e ela não tinha experiência ou o nome para administrá-la sozinha. Eu comprei minha liberdade, minha paz e meu patrimônio de volta. Aprendi que o amor pode ser uma arte, mas a defesa do seu legado e da sua dignidade precisa ser uma ciência exata, fria e bem documentada. Eu voltei a focar na minha empresa, mais forte, mais cauteloso e mais rico. O apartamento de luxo, que seria minha prisão, se tornou o símbolo da minha liberdade e da minha vitória sobre a ganância. Se esta história tocou você, se você entende que a traição se combate com a razão e a lei, eu quero te dizer, não revide com emoção, revide com estratégia. Use sua mente. No meu lugar, você teria perdoado o Eduardo, o advogado, para evitar o escândalo público, ou fez bem em denunciá-lo à OAB e à esposa para punir o golpe na raiz? Deixe o seu comentário para que eu possa ler. Para mais confissões de homens que venceram a traição, eu te espero no próximo vídeo.